Olá, hoje no JBN nós vamos falar sobre a vacinação contra a Covid-19 em crianças. O que será que é mito e verdade sobre esse assunto, hein? Uma especialista vai conversar comigo ao vivo para tirar todas as dúvidas. E entre os destaques do noticiário internacional, vamos falar sobre a contagem dos votos do segundo turno das eleições para senador na Geórgia, nos Estados Unidos. E hoje é dia de Santos Reis. Por isso, vamos conferir uma matéria muito especial sobre a Folia de Reis, festa tradicional que faz parte da vida de milhões de brasileiros. E o nosso comentário de hoje é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E as obras do novo Santuário de Trindade, a nova Casa do Pai. Hoje vamos conversar com o profissional que cuida da parte de arquitetura da construção. O JBN desta quarta-feira já está no ar. Seja muito bem-vindo ao JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que nos acompanha em todo o Brasil. E olha, eu quero começar essa edição falando sobre o novo Santuário de Trindade, a nova Casa do Pai. Por lá, os trabalhos não param. E hoje a gente fala sobre a parte de arquitetura da construção. A Daiane Rodrigues conversou com um profissional que cuida dessa parte da obra. Vamos acompanhar. Muitos devotos questionam sobre a obra do Divino Pai Eterno, do novo santuário. E por isso hoje vamos conversar com o João Martins, que é arquiteto dessa construção. João, obrigada por receber a nossa equipe. E eu queria que você falasse como que está esse andamento para vocês. Estamos trabalhando bastante, né? Como já há alguns anos, a gente vem desenvolvendo o projeto de arquitetura e continuamos normalmente. A obra está em andamento e a gente está numa fase de projeto executivo agora, que é aquele detalhamento mais refinado dos espaços internos da igreja e de todo o complexo. A pandemia não está impedindo ninguém de trabalhar? Não, não, porque a gente trabalha de casa também, né? No momento mais crítico a gente ficou a equipe separada, mas continuamos desenvolvendo aí os trabalhos de projetos. E a grande curiosidade dos devotos é como que é esse projeto arquitetônico da obra do novo santuário? A gente está tratando de uma obra muito complexa, muito grande, né? Ali é feito um trabalho de uma grande equipe. Então a arquitetura, a qual eu faço parte, o meu projeto de arquitetura, ele caminha em paralelo com outros muitos profissionais de projetos complementares que a gente vai caminhando junto e decidindo junto os detalhes técnicos, funcionais daquela obra, né? Então a gente tem todo o projeto de estrutura, de eletricidade, de hidráulica, de combate a incêndio, de climatização, todas as áreas técnicas e vão caminhando em paralelo, construindo esse grande projeto. E você pode contar para a gente um pouquinho o que tem no projeto? Não, então a gente está desenvolvendo todo aquele complexo e estamos num momento de definição mais apurada do espaço da igreja, do espaço celebrativo, né? Então o que tem de muito especial nesse projeto, além do aspecto funcional e técnico, que é todo o esforço que a gente faz de soluções para que aquele seja um espaço confortável, eficiente, adequado para a reunião de tantas pessoas, né? A gente tem um aspecto muito além disso, que é o aspecto de que aquilo ali não é exatamente um auditório ou um centro de eventos, mas é uma igreja. Então tem um dado especial de que, além de tudo isso, a gente tem um projeto iconográfico também sendo pensado ao mesmo tempo. Então, desde a concepção do projeto, a gente tem essa oportunidade, que é uma coisa muito ideal de trabalhar desde o princípio com parcerias com um grande artista e uma ateliê de arte sacra lá de Roma, inclusive, que eu tenho tido um contato muito estreito e já de longo período para a gente dar, desde a concepção do projeto arquitetônico e pensando nas soluções iconográficas e na solução do espaço litúrgico. Então, isso é um dado muito particular dessa obra, né? É muita responsabilidade, não é a primeira vez também que você mexe com obra de igreja? Não, eu tenho alguma experiência com arquitetura de igrejas. E qual que é o diferencial de fazer arquitetura assim para igrejas? Tem que mexer muito em sentimento?
Pois é, a gente trabalha com um espaço, de novo, que não é exatamente um espaço qualquer. Tem essa questão da experiência do fiel ali, ao entrar naquele espaço, de ser o mais possível que a gente pretende é que seja uma experiência mistagógica, que seja de introdução ao mistério que ali é celebrado, né? É o mistério de Cristo. Então, toda essa concepção da percepção do espaço e a harmonia que aquelas obras de arte e a informação que ela nos traz também, aliado com o conceito da arquitetura, com a parte do layout, da disposição dos elementos, os elementos litúrgicos, o altar, o ambão, a posição da assembleia, o coral, tudo isso é pensado para que contribua para a experiência do fiel naquele momento de celebração, de oração, naquela experiência do uso daquele edifício. É algo muito particular. Já está há um tempinho já à frente, né, do projeto. Sim. Eu queria que você contasse assim, quais as perspectivas para 2021, todo mundo está cheio de expectativa. A gente continua trabalhando e cada vez com mais intensidade para chegar nessa etapa agora que é mais complexa de detalhamento. Então, as nossas reuniões são frequentes e estamos com toda a animação desenvolvendo aí o projeto, que ainda vai durar um bom tempo. Como a gente vai ainda trabalhar por um bom tempo para preparar todo esse material de projeto que é o subsídio para a execução lá na obra, né? Estamos caminhando. Mas o devoto pode ficar atento aí que sempre vai ter uma atualização. Sim. A gente tem sempre grandes novidades e a gente pode ir apresentando pouco a pouco aquilo que vai sendo decidido. Tá bem, João. Muito obrigada. Sucesso para vocês na obra. Obrigado também. É isso aí. Trabalho a todo vapor, continua a todo vapor, sim. Logo, logo vamos ver essa construção pronta. Vamos mudar de assunto? O mundo inteiro espera ansiosamente pela chegada de uma vacina eficaz contra o coronavírus. Alguns países, inclusive, já começaram a aplicar as primeiras doses na população. Quase todos querem começar vacinando idosos e profissionais de saúde. E pouco tem se falado sobre onde entram as crianças nesse processo. Sobre esse assunto eu vou conversar com a pediatra Luciana Nabuti. Luciana, boa tarde para você. Então, onde entram as crianças nesse processo? Ninguém fala sobre quando vão vacinar elas. O que já tem de informação sobre isso? Boa tarde, Wilker. Muito importante a gente estar falando sobre esse tema aqui, porque esses dias eu recebi mesmo uma pergunta. O pessoal falando, mas e as crianças, né? O que acontece? As crianças ainda nem começaram a se fazer os testes sobre vacinação nas crianças. Então, nós não temos previsão. E é importante a gente esclarecer isso para a população, porque agora nós estamos no momento de volta às aulas. E aí a gente escuta muitas pessoas falarem assim, só volta às aulas quando tiver a vacinação. Então, as crianças não vão estar nesses primeiros grupos, provavelmente não tem vacinação esse ano para as crianças, ainda nem se começaram a fazer os testes. Na sua opinião, como profissional da área da saúde, essa estratégia de vacinar primeiro os idosos e os profissionais de saúde é a melhor estratégia mesmo? Porque a gente sabe que as crianças, elas transmitem o vírus, né? Apesar de não ter sintomas. Às vezes isso é até mais perigoso, né? Porque a criança dificilmente vai saber que está contaminada. Na sua opinião, essa estratégia é a melhor mesmo? Wilker, muita coisa já mudou do começo do ano, né? Quando começou o Covid para cá. Nós já temos aí um ano de evolução dessa doença no mundo. E em alguns momentos é bom a gente não estar no primeiro lugar, né? A gente está um pouco atrasado. Nós estivemos atrasados aí em relação a pandemia, né, começou primeiro na Europa, depois na América do Norte, depois para atingir nós aqui na América do Sul. E em relação a isso, a gente tem estudado um pouco melhor. O que acontece? No início, a gente achava que as crianças eram como se fossem radioativas, né? Elas estavam ali transmitindo para todo mundo, mesmo assintomático, e no início parecia ser isso, mas com o avançar dos estudos, das investigações, a gente observou o seguinte, que as pessoas que não têm sintomas, são os assintomáticos, eles transmitem, mas muito menos do que as pessoas que têm sintomas. Isso já foi um avanço, porque a gente achava lá no início que transmitia igualmente.
Em relação às crianças, nós temos observado, tem vários trabalhos, já vários estudos, tanto que foi embasado nisso que a Sociedade Brasileira de Pediatria fez uma nota, né, no final do semestre passado, orientando a volta às aulas, né, porque aprovando, né, assim, incentivando a volta às aulas com base nesses estudos. Então, o que a gente sabe hoje? As crianças têm uma expressão da doença muito pequena, né? Então, provavelmente, você não deve conhecer ninguém, ou se conhece um número muito, uma, duas no máximo, de alguma criança que foi hospitalizada ou que veio a óbito pelo Covid. Então, a gente sabe que isso é muito raro, raríssimo, né? E, em segundo, elas não transmitem tanto quanto a gente imaginava. Elas transmitem, mas muito menos, tá? E, inclusive, tem uma nova frente aí de estudo, foi uma aula que eu assisti há umas 2 semanas atrás com o pessoal da Sociedade Brasileira de Infectologia, né, do nosso país, e, inclusive, fizeram um questionamento. Será que vai valer a pena vacinar as crianças? Porque nós ainda não temos noção de quanto tempo a imunidade da vacina vai durar. 3 meses, 6 meses, 1 ano. Como que vai ser feita essa vacina? Será que vai durar para o resto da vida? A gente ainda não tem essa resposta porque nós não temos tempo, né, hábil para verificar isso. Nem com a própria doença. As pessoas que pegam a própria doença, a gente vê aí que alguns não estão desenvolvendo a imunidade. Então, o questionamento foi o seguinte: será que vai valer a pena a gente vacinar as crianças, não permitindo que elas peguem esse vírus enquanto crianças? E às vezes a gente consegue prorrogar na infância, mas chega na vida adulta, ela para de vacinar e pega o vírus de uma expressão diferente, né? Ou será que ter a doença imuniza mais do que a vacina? A gente ainda não tem essas respostas, mas para a criança ainda não temos previsão. Entendi. Então, as crianças, é uma notícia boa essa que a senhora trouxe, né? As crianças, elas não estão transmitindo tanto quanto a gente pensou que seria. Quando a gente, né, imaginou lá no Uhum. início. Elas transmitem, mas principalmente quando assintomáticas, tanto que hoje a gente não isola mais as pessoas que não têm sintomas, a gente tem isolado os sintomáticos, Entendi. né? Então, isso é importante a gente ter em mente, né? Lógico que uma criança que tem alguma manifestação não pode ir para a aula, isso é óbvio, a gente tem que educar a população, né? Questão de segurança para os professores, para o pessoal da escola também, tudo, né? Uhum. Muito bom, é uma boa notícia afinal, né, doutora? Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por conversar com a gente, esclarecer um pouco mais para os pais que estão nos acompanhando. Obrigado, até uma próxima oportunidade, viu? Até mais, obrigado. Até mais. E olha, chegou a hora, né, da gente saber o que é destaque no noticiário internacional desta quarta-feira. Acompanhe comigo. Os Estados Unidos seguem contabilizando os votos do segundo turno das eleições para senador na Geórgia. O resultado da votação realizada na terça-feira dirá se o presidente eleito Joe Biden terá maioria na casa e, consequentemente, caminho livre para aprovar leis e projetos no Congresso. Após a apuração de 98% das urnas, os veículos de imprensa norte-americanos confirmaram a vitória democrata para uma das 2 cadeiras em disputa. A outra vaga segue sem titular até agora, mas os democratas também estão à frente. Caso os democratas saiam vitoriosos nas 2 votações, Joe Biden conquista a maioria no Congresso. Isso porque o partido já tem vantagem na Câmara e passaria a controlar também o Senado. E ainda nos Estados Unidos, o Congresso americano realiza hoje o último passo para reafirmar a vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais de novembro. A Câmara e o Senado vão se reunir para a contagem e certificação dos votos do colégio eleitoral, que deram a vitória ao democrata que venceu o rival Donald Trump por 306 votos a 232. Este é um procedimento comum e meramente formal no processo eleitoral norte-americano. E a China afirmou hoje que segue negociando com a Organização Mundial da Saúde sobre uma investigação a respeito da origem da pandemia de Covid-19. Uma equipe da agência da ONU aguarda os vistos necessários para entrar no país asiático. Ontem, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, afirmou que está muito decepcionado com a China porque o país ainda não autorizou a entrada de especialistas internacionais. Os primeiros casos de Covid-19 no mundo foram reportados pelas autoridades chinesas à OMS em 31 de dezembro de 2019.
E na Alemanha, a chanceler Angela Merkel anunciou a extensão do lockdown em todo o país até o fim de janeiro. A medida é uma tentativa de conter os números ainda muito altos de casos e de mortes pelo novo coronavírus. As primeiras medidas para conter a segunda onda de infecções foram adotadas em novembro. Um mês depois, Merkel reconheceu que o bloqueio parcial imposto no país não foi suficiente para conter o avanço da pandemia e anunciou um confinamento mais rígido, que duraria até 10 de janeiro. Agora, o governo decidiu estender o lockdown mais uma vez. Agora a gente vai para o intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a Folia de Reis. Daqui a pouco eu volto. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. E já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Olha, agora eu quero chamar a sua atenção para esses dados. Depois de um forte tombo no início da pandemia, o mercado de trabalho formal reagiu no segundo semestre de 2020. O problema é que essa retomada segue um ritmo diferente para homens e mulheres. Segundo dados oficiais, as mulheres que já eram minoria entre os empregados formais perderam ainda mais espaço desde março, que foi quando a crise do coronavírus começou a afetar a economia. Março, abril e maio foram marcados por um amplo movimento de demissões em diversos setores da atividade econômica. Apesar da crise, o mercado de trabalho para homens, considerando todos os setores, já se recuperou. Foram geradas 107.500 vagas com carteira assinada para trabalhadores do sexo masculino entre março e novembro. Isso quer dizer que há mais homens trabalhando com carteira assinada do que antes da crise da Covid-19. Já para as mulheres, o saldo é negativo. No mesmo período, foram 220 mil postos de trabalho a menos. De forma geral, incluindo homens e mulheres, o Brasil registra saldo negativo de 112 mil empregos durante a pandemia. E olha, na quarta-feira você já sabe, o nosso comentário aqui no JBN é com o missionário redentorista Padre Jesus Flores. Vamos acompanhar. Preocupado com o clima pesado e tóxico da Guerra Fria e com os muitos conflitos existentes no mundo, o Papa São Paulo VI criou o Dia Mundial da Paz, a ser celebrado a 1º de janeiro de cada ano. O primeiro Dia da Paz foi celebrado a 1º de janeiro de 1968. Na mensagem inaugural do Dia da Paz, São Paulo VI diz: é preciso falar sempre da paz. É preciso ensinar ao mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la contra as premissas da guerra, que continuamente renascem. Ecoando o Papa São Paulo VI, o Papa Francisco apresenta a sua mensagem para o 54º Dia Mundial da Paz. A cultura do cuidado como percurso da paz. A cultura do cuidado como percurso da paz. Diz o Papa Francisco, o ano de 2020 ficou marcado pela grande crise sanitária da Covid-19, que se transformou em um fenômeno global, agravando fortemente outras crises, como a climática,
alimentar, econômica, migratória e provocando grandes sofrimentos e incômodos. Neste ponto, o Papa cita os grandes heróis que deram a vida para cuidar de seus irmãos. E acrescenta, é doloroso verificar que ao lado de numerosos testemunhos de caridade e solidariedade tenham ganhado novo impulso vários problemas. Nacionalismo, racismo, xenofobia e também guerras e conflitos que se espalham pelo mundo em grande destruição. Urge buscar o cuidado, urge buscar a solidariedade, sem esquecer a cultura do cuidado é caminho de paz. Muito obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. Olha, hoje, 6 de janeiro, é um dia muito especial para todos nós católicos. Isso porque celebramos uma das festas mais alegres do ano, o Dia de Santos Reis. Muita gente faz questão de comemorar esse momento na famosa Folia de Reis, que é a festa que comemora e louva os 3 reis magos, Gaspar, Melquior e Baltazar. Eles que visitaram Jesus Cristo dias depois de seu nascimento. Só que neste ano, pela primeira vez, os tradicionais grupos de Folia de Reis não puderam sair às ruas em grande parte do país. Mas para a gente matar um pouco da saudade dessa festa tão linda e importante, a Daiane Rodrigues preparou uma reportagem muito legal para a gente. Vamos ver. Em Goiás, um grupo de foliões conhecido como Di Mariano e os Monarcas do Oriente vive há anos a experiência da Folia de Reis, para fazer com que a cultura permaneça viva e reconhecida aqui no nosso estado. Tudo começou para surpreender um tio, até que ficou sério. Eu e o tio João teve a ideia de começar a fazer o giro com ela. Aí a gente até fizemos uma coisa interessante, a gente escolheu a festeira, aí nesse caso ela saiu da casa da festeira e entregou na casa do festeiro, que foi a minha avó, a Rufina, né? Saiu da casa dela e entregou justo na casa do tio Lázaro. Aí, em 99, foi fundado esse grupo e a gente começou a girar e está até hoje aí. A cantoria saía de Goiânia rumo a Trindade ou vice-versa, mas foi crescendo tanto que chegou a outras cidades do interior de Goiás. Quando iniciou, era só aqui em Goiânia. O que a gente fazia? Juntou a família Marinho com a família Fernandes, que a família Marinho mora na zona leste da cidade, e o pessoal da família Fernandes moram no município de Trindade. E aí a gente fazia assim, quando ela saía da região leste, entregava no município de Trindade, onde mora a família Fernandes. Quando era o outro ano, ela saía do município de Trindade e entregava na região leste. E assim foram anos e anos dessa forma, até que começou a variar. Aí um pessoal lá do interior de Itaberaí, cujo esse ano o festeiro é de lá, começaram a pegar essa coroa e levar ela para mais distante. Mas assim, não mudou a forma do giro dela, que é só 2 dias. Uma tradição que dura mais de 20 anos, mas infelizmente precisou ser quebrada em razão da pandemia da Covid-19. Essa pandemia não tem condições, porque o que acontece? Aglomera muita gente, é muita gente aglomerada. Então a gente, até pelas condições que a gente enfrenta hoje com essa pandemia, a gente cancelou. Só quando houver um resultado, né, que se Deus quiser, vai ser breve, aí falar, veio uma vacina, que começar essa vacina a funcionar, aí sim, aí a gente vai voltar com ela. Folia é fartura, união, oração, é momento de festa. E mesmo com os impedimentos da pandemia da Covid-19, um momento como este é de marcar o coração de quem vive uma tradição tão bonita como esta. Eu só posso te dizer triste,
Hoje eu estou tendo uma emoção aqui muito grande com reunir meu pessoal, que a gente com essa pandemia fica meio distante. Logo, logo, se Deus quiser, isso é só uma fase ruim que está passando, logo, logo vai passar e a gente vamos voltar com essa cultura maravilhosa e reunir os companheiros todos de novo, né? E aquele giro, aquela coisa boa, é uma união muito bonita. Mesmo se apresentando apenas para a filmagem, o sentimento em participar de uma folia de reis é forte, seja pela cultura ou a tradição antiga. E, claro, pelos elementos bíblicos e históricos que se relatam na cantoria. Onde ela passa, sustenta a fé do povo. Eu peço a Deus que passe bem, oi glória a Deus lá nas alturas, oi Pai, Filho e Espírito, amém. Ai, ai. Oi Pai, Filho e Espírito, amém. Ai, ai, E coisa boa é a tal da folia, né? Com certeza todos esses festeiros, os festeiros espalhados aí pelo Brasil estão sentindo muita falta de se reunir e cantar e rezar nesse momento. A gente sabe que é por uma questão de saúde, é importante, mas se Deus quiser, no ano que vem tá todo mundo junto de novo para fazer essa festa bonita pra gente, viu? O JBN de hoje tá terminando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente tá de volta, viu? Ao 12:30. Um forte abraço para você, se cuide e até lá.